Sextou, meus amigos, e sextou com o canal Fatos, Informações e Opiniões. Para você que se liga aqui no YouTube, né, tá sempre nos acompanhando aí. O canal Fatos, Informações e Opiniões, com Ed Moreno no YouTube, é o canal que é a voz da população de Ponta Porã. Você pode participar do nosso canal clicando aí no joinha, deixando seu like, né, comentando nos nossos vídeos, e também você pode se inscrever. É muito importante a sua inscrição e o seu like, né? É muito importante. Nós estamos vivendo aí uma situação bastante complicada em relação aos noticiários que a gente passa, né? E por não ser omisso, acabamos sendo prejudicados aí no algoritmo, né? Principalmente no YouTube. Infelizmente está acontecendo isso. E é por isso que a gente precisamos muito aí do apoio de quem nos acompanha, dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores, né, aqui no YouTube. Você precisa, né, para nos ajudar, a se inscrever e deixar o seu like. Isso é muito importante, tá bom? E eu falei que aqui, né, nós temos aqui nesse canal a voz da população de Ponta Porã. E se você quiser divulgar o seu evento, é só entrar em contato com a gente aqui, né? Entre em contato comigo mesmo. Nós estaremos aqui colocando na agenda. Nós vamos fazer aí durante a semana, nos próximos programas, nos próximos vídeos, uma agenda, né, dos eventos culturais que nós temos aí. Por exemplo, vamos falar da festa junina da escola estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, que é neste dia 7, ou seja, sábado então, né, lá na escola, a partir das 16 horas, né, a partir das 16 horas começa lá a festa junina do Marcondes. Eu sou aluno fui aluno da Escola Estadual Miguel Marcondes, e no meu tempo não tinha para ninguém em festa junina lá, né, nas quadrilhas de festa junina. Nas competições, naquela época tinha, né, concurso de quadrilha, e a Escola Estadual Miguel Marcondes Armando ganhava todas, né? Então sempre foi muito tradicional nas suas festas juninas. E no dia 13 de junho, será a festa junina da Escola Estadual Mendes Gonçalves. Portanto, se você tiver aí um evento, uma festa junina, pode passar aqui pra gente que nós estaremos divulgando aqui para você. Eventos beneficentes também aqui serão bem divulgados, né? Porque eventos beneficentes ajudam muitas pessoas, e nós temos esse objetivo, né, através do canal Fatos, Informações e Opiniões, de ajudar, pelo menos na divulgação, né? A divulgação é muito importante para que os eventos que forem acontecendo aí deem certo. Então nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar, né? Ao contrário dos nossos políticos, principalmente os de esquerda, principalmente do casal, né, que comanda o Brasil hoje, Lula e Janja, né? Que vivem viajando, e as viagens têm custado uma nota de dinheiro público, né? Só para você ter uma ideia, as viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva custaram mais de 50 milhões de reais ao contribuinte brasileiro desde o início do atual mandato. O jornal O Globo divulgou as informações nesta sexta-feira. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e mostram que as despesas envolvem desde hospedagem de luxo até o aluguel de impressoras e celulares no exterior. De janeiro de 2023 a maio de 2025, os custos com hotéis somaram 47 milhões de reais, segundo o Departamento de Serviço Exterior do Itamaraty. E essa tortura ainda tem mais um ano e meio, né? Um ano e meio de mandato. E os gastos logísticos, que incluem aluguel de equipamentos, telefonia fixa, acesso à internet, chegaram a 599.800 dólares, isto é, 3 milhões e 350 mil na cotação atual. Esses números não incluem os valores da viagem em curso à França, por exemplo, né? Nem da visita recente à China. Em Pequim, Lula se reuniu com Xi Jinping, pediu apoio para regular as redes sociais e anunciou 27 bilhões em investimentos chineses no Brasil. A viagem mais polêmica foi também uma das mais caras. Lula esteve em Moscou, em plena guerra da Ucrânia, para participar do Dia da Vitória Soviética. Somente com hospedagem, nessa ida à Rússia aí, custou 1.900.000 reais. O presidente esteve na Praça Vermelha com cerca de 30 líderes estrangeiros, só democráticos, né? Só que não, né? Ditadores,
e ele se encontrou com Vladimir Putin. Na ocasião, prometeu estreitar a parceria estratégica com o regime russo. Entre as viagens mais dispendiosas também estão as 2 idas a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Em 2023, a passagem custou 7 milhões e 600 mil reais. No ano seguinte, mais 6 milhões e 400 mil reais que saíram dos cofres públicos. Em ambas, Lula se hospedou no New York Palace, hotel de luxo, com diárias entre 3.300 dólares, cerca de 8 mil, quase 9 mil reais, né? E somente em 2023, Lula visitou 24 países, gastou 29 milhões de reais com hotéis, e a agenda incluiu participações na Assembleia da ONU, no G7, em Hiroshima, no G20, em Nova Delhi, e na cúpula de CELAC, em Buenos Aires. A Oceania foi o único continente fora da rota do presidente naquele ano. No encontro da CELAC, Lula destacou o retorno do Brasil à política regional. Nada mais natural do que começar esse caminho de retorno pela CELAC, disse o petista à época, né? E disse que o Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar com todos vocês. A declaração de Lula rompeu definitivamente com a linha adotada por Jair Bolsonaro. O ex-presidente havia retirado o Brasil da CELAC ao afirmar que o bloco dava palco a regimes não democráticos como os de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Em 2024, com a agenda menos intensa, os gastos com hospedagem caíram para 12 milhões e 700 mil reais. Até maio de 2025, as despesas já somam 5 milhões e 300 mil reais em viagens a 9 países. Além das hospedagens e da estrutura de telecomunicações, o governo gastou ao menos 5 milhões e 600 mil dólares, né? E 2 milhões e 800 mil euros em aluguel de salas, transporte, intérpretes, coffee breaks, enfim. O Globo calculou os valores com base em planilhas enviadas pelo Itamaraty com dados em moedas locais convertidas para o real. O Ministério das Relações Exteriores, procurado pelo jornal para explicar os critérios de escolha das hospedagens e justificar os altos custos, orientou que os questionamentos fossem refeitos por meio da lei, né? dessa lei de acesso à informação. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, SECOM, respondeu em nota que a agenda internacional de Lula tem o objetivo de reposicionar o Brasil no mundo. Já reposicionou, né? No mundo da corrupção, no mundo dos gastos, dos abusos, do luxo, do deboche, né? Reposicionou o Brasil, onde o PT queria que o Brasil ficasse e está, né? Pois é, e o Lula, ele foi à França, está na França, né? E ali o presidente Lula fez um discurso em Paris, após se reunir com o presidente francês Emmanuel Macron, em que destacou a importância de avançar nas negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E o Lula disse, em seu compromisso, de não deixar o cargo de presidente do Mercosul sem concretizar esse tratado, que enfrenta resistência, principalmente da França, a principal oposição dentro do bloco europeu, né? E está lá puxando o saco dos franceses. Durante o encontro, Lula apelou diretamente a Macron para que abrisse espaço para a assinatura do acordo, inclusive se dispondo a dialogar com os agricultores franceses para demonstrar os benefícios que o tratado levaria para os dois lados. A mensagem do presidente brasileiro foi clara, que ele deseja que o acordo seja firmado ainda durante sua gestão, com Macron participando da assinatura, simbolizando uma parceria consolidada. Por outro lado, Macron expressou divergências importantes. O presidente francês enfatizou preocupações sobre os possíveis impactos do acordo na agricultura europeia, destacando que a abertura do mercado para produtos do Mercosul poderia colocar os agricultores franceses em desvantagem, principalmente devido a diferenças nas normas ambientais. Macron destacou a necessidade de regras ambientais equilibradas e cláusulas de proteção que garantam que os produtos importados cumpram padrões ambientes similares aos europeus, né? Mas a grande questão aí é o Lula sendo questionado, né? Tentando um apelo, apelando ao presidente da França, que rejeitou o acordo aí, né? Na cara dele ali, né? E em entrevista coletiva. É mais uma vergonha que passa, né? O presidente Lula. E
Aqui está o problema do algoritmo, né? A gente falar do STF, mas a gente não pode ser omisso, não podemos ser omissos. E vamos ter que falar, né? Hoje, por exemplo, a Trump Media e a Technology Group, empresa comandada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou um recado direto ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que o magistrado brasileiro não está protegido por uma imunidade soberana em suas ações contra a plataforma e cidadãos norte-americanos. O argumento foi apresentado em nova petição protocolada hoje como parte do processo que busca responsabilizar Moraes por medidas que envolvem o bloqueio de redes sociais e o cerceamento de perfis ligados a usuários dos Estados Unidos. Segundo a empresa, o ministro agiu além dos poderes de sua autoridade, caracterizando conduta ultra vires, né? E de acordo com Trump, a mídia, com a empresa, né, embora a lei de imunidades soberanas estrangeiras ofereça proteção a estados estrangeiros e seus representantes, essa prerrogativa não se aplicaria no caso de Moraes. A empresa sustenta que os atos do ministro estão fora do escopo de suas funções oficiais e, portanto, não estariam amparados pelo princípio jurídico da imunidade internacional. Embora, o texto argumenta o seguinte: embora os estados estrangeiros e suas agências normalmente gozem de imunidade, ela não se aplica a um funcionário supostamente agindo em nome do estado estrangeiro. Um funcionário não atua em sua capacidade oficial quando os atos impugnados estão fora do escopo da autoridade desse funcionário. Ou seja, os atos são ultra vires, segundo a argumentação do texto. O que é o ultra vires? A expressão ultra vires, de origem latina, é usada no campo jurídico para descrever atos que extrapolam os limites legais atribuídos a uma autoridade ou instituição, né? E foi um recado direto, e a gente vê aí que isso tem feito o Alexandre de Moraes dobrar a aposta aí, né, nas suas medidas contra os opositores. E a Advocacia Geral da União, a AGU, se mostrando poderosa, né, vai lá dizer: e aí, por que vocês estão perseguindo aí o Alexandre de Moraes lá do STF? A Advocacia Geral da União acionou sua representação jurídica nos Estados Unidos para acompanhar de perto uma nova investida das plataformas Rumble e a Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no Judiciário norte-americano. O tom adotado pelo órgão passou por uma inflexão importante. Um dos membros da AGU relatou que acabou o personalismo. Segundo ele, não é ação contra Alexandre de Moraes, é ação contra o Estado brasileiro, né? Segundo a AGU. As duas empresas já haviam solicitado anteriormente, por meio de uma liminar, sanções contra Moraes, pedido esse que foi negado pela juíza responsável. Agora, no entanto, a investida ganhou um novo contorno. A solicitação é de indenização pelos supostos prejuízos financeiros decorrentes de decisões tomadas pelo magistrado brasileiro. Segundo fontes internas do governo, a nova ação seria um artifício com o objetivo de pressionar o STF, justamente no momento em que o julgamento do Marco Civil da internet, né, está sendo retomado. Mas não é, né? Isso aí eles estão dizendo que os Estados Unidos estão de factoides, né? São loucos, mas fazer o quê? Estão tentando se manter. E o advogado da Trump Media Technology Group e a plataforma canadense Rumble, o advogado Martin DeLuca, que é o representante legal das companhias, ele diz que a ação protocolada hoje é uma emenda de um processo já iniciado em fevereiro. A nova petição reúne casos de residentes dos Estados Unidos, incluindo dissidentes políticos, né, que estariam sendo alvo de ordens sigilosas de bloqueios emitidos por Moraes sem o devido trâmite internacional. De acordo com DeLuca, o ministro do STF teria extrapolado sua autoridade legal ao enviar diretamente às plataformas americanas por e-mail, sem notificar o governo dos Estados Unidos, mandados de remoção de conteúdos e bloqueios de perfis. Para ele, essa conduta configura uma violação da Constituição americana e do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua firmado entre os dois países. Abre aspas para o advogado. Quando você atua fora da sua autoridade legal nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta, segundo o advogado Martin DeLuca. O principal argumento jurídico da ação se baseia na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é sagrada nos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão.
De Luca criticou duramente as medidas judiciais brasileiras, comparando a atuação de Moraes a ações autoritárias em regimes não democráticos. Segundo a declaração do advogado para a CNN, nenhum Alexandre do Brasil, nenhum juiz da Coreia do Norte, nenhum juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente porque fala coisas que te ofendem ou que você simplesmente não gosta de ouvir. Foi essa a declaração de Luca, né? Mandando um recado claro aí. E já que nós estamos falando do STF, falamos aí do Alexandre de Moraes, tem uma pesquisa de satisfação da população, né, e de confiança da população brasileira no STF. Pesquisa do Poder Data mostra que o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal é avaliado como ruim ou péssimo por 41% dos entrevistados. Os que consideram o desempenho da corte regular são 30%, enquanto que 16% avaliam o Supremo como bom ou ótimo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal é aprovado por 16% da população. E eles ainda acham que são os defensores da democracia. O estudo foi realizado de 31 de maio a 2 de junho. A taxa dos que aprovam o trabalho do Supremo como bom ou ótimo oscilou 4 pontos percentuais para cima em 5 meses. No mesmo período, a taxa negativa oscilou 2 pontos percentuais para baixo, no limite da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais. As curvas do gráfico que hoje foram mostradas, né, indicam que houve um alívio na avaliação da corte, que registrou a menor taxa de aprovação na rodada de 14 a 16 de dezembro, em que na ocasião o desempenho do STF foi considerado bom ou ótimo por apenas 12%. Agora aumentou um pouquinho, 16%. Né? São os esquerdistas aí apoiando o STF. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360, Poder 360 Jornalismo, né, com recursos próprios, segundo o Poder 360. Os dados foram coletados de 31 de maio a 2 de junho por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Ao todo foram realizadas 2.500 entrevistas em 218 municípios distribuídos pelas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Para chegar aos 2.500 entrevistados que preencheram proporcionalmente, né, os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o Poder Data fez dezenas de milhares de telefonemas. Né? Muitas vezes são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população. Né? Então é uma metodologia. Né? E o Poder Data cruzou as respostas sobre a avaliação do STF com os votos para presidente em 2022. Como está no gráfico, e você pode achar esse gráfico aí na internet hoje, o gráfico mostra a percepção sobre o trabalho dos ministros que varia pouco entre o eleitorado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e do ex-chefe do executivo Jair Bolsonaro. Os percentuais são próximos dos resultados registrados no extrato total da pesquisa. Né? Aquela história, né? Quem é de direita não acredita no STF e quem é do PT acredita, e são aí hoje 16%, né? Que falam bem, né, do STF. E falando de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né, o colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim, ele publicou hoje que com a anuência de Jair Bolsonaro, o PL, o Partido Liberal, vai testar mais 2 nomes do partido em cenários para a disputa presidencial do ano que vem. Eduardo Bolsonaro e o senador e ex-ministro Rogério Marinho. Eduardo, nas 2 últimas semanas, assumiu que quer ser candidato, claro que se o pai não puder concorrer, como ele ressalva, né? E ele diz que está autorizado, a pesquisa está autorizada por Jair Bolsonaro, a pesquisa com 2 nomes. O senador Rogério Marinho, que foi ministro, né, do Jair Bolsonaro, e o seu filho Eduardo Bolsonaro, que ganhou status de presidenciável depois que ele permaneceu, né, que ele se licenciou e permaneceu lá nos Estados Unidos. Né? Então é essa a atual situação. Né? Vamos lá falar de esporte. Não, primeiro vamos falar dos nossos anunciantes. Né? Muito importante os nossos anunciantes. E vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um prédio moderno, né? Um projeto arrojado, com um novo conceito de morar e empreender aqui no município. Né? A Coop Home Office vem com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer.
inovador, moderno, arrojado, perfeito. Copy Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Copy Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja, né, conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Copy Home Office, venha morar e empreender e ser feliz em Ponta Porã, né, com a Copy Home Office, a Copy Incorporadora e Construtora, aquele prédio que está sendo construído ali na Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. O nosso plantão de vendas está ali mesmo, na frente do prédio, né, que está sendo construído ali já em fase de conclusão, e é ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para fazer as suas compras, você vai ver a maquete, né, do prédio ali no nosso plantão de vendas. A nossa equipe está prontinha para te receber, sempre solista para te atender da melhor forma possível, e ali você vai conhecer o projeto da Copy Home Office, o projeto da Copy Incorporadora e Construtora. Vai conhecer o projeto, a planta, né? E também vai conhecer os planos para adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então é isso, a Copy Home Office que vem com esse projeto moderno, inovador, com esse prédio que está em fase de conclusão, sendo construído ali para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. E também nós temos o apoio ali da Baturité Conveniência, Baturité do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESU, na frente da GESU, mais ou menos na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E lá você pode tomar aquela cervejinha gelada, você pode tomar um whisky dos bons, um bom vinho, né? Inverno chegando é sempre bom, uma boa pedida o vinho. E você que não consome bebida alcoólica, tem os refrigerantes e sucos ali das mais variadas marcas para você saborear. E claro, tem depois aquele suculento e saboroso espetinho preparado pela família do Carlinhos Dalzaker ali na Baturité Conveniência. Um ambiente familiar, um ambiente agradável, saudável, onde você pode curtir momentos agradáveis levando a sua família lá, né, saboreando um espetacular espetinho. E você que não gosta de pegar filas em supermercados, a Conveniência Baturité é bastante sortida, com toda certeza você vai ganhar tempo, né, e vai encontrar o que você precisa ali na Conveniência Baturité. E também está conosco, né, desde o início praticamente do Fatos, Informações e Opiniões, a Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte colabora estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados. A equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. A Solo Forte e os seus profissionais implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo os investimentos dos clientes. Os profissionais da Solo Forte utilizam tecnologias avançadas, super avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. A Solo Forte é a melhor parceira do pequeno e do grande produtor aqui em Ponta Porã e nos municípios da região. E você, né, empresário, você que também quer ter o seu anúncio aqui, é só entrar em contato com a gente aqui, porque a gente já passa aí na sua empresa e vamos
fazer essa parceria importante para manter o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, que é um canal independente, né? Um canal independente que vai contar aí com o seu apoio, né? Para que a gente possa se manter firme nesse espaço aqui, porque nós temos os nossos gastos, né? Hoje, por exemplo, eu ainda estou gravando em celular. Precisamos de equipamentos, microfones, né? Câmeras, né? Um pouco mais adequadas, equipamentos de edição melhores, mas nós estamos aqui, né? Sempre firme, e com a sua ajuda vai ser muito melhor, né? Vai ser de muita ajuda, né? Para que a gente possa melhorar ainda mais esse espaço, que é o espaço que dá voz à população, de Ponta Porã. Vamos à parte esportiva do nosso programa. Domingo lá no estádio Alva Moreira, não, já errei, né? Domingo lá na Arena Master, na frente da histórica antiga estação ferroviária de Ponta Porã e do Castelinho, né? Do histórico, né? Não tão menos histórico Castelinho. Nós teremos a semifinal da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira de Futebol Suíço. O Tereré faz o primeiro jogo contra o Los Magos Seniors, né? E o segundo jogo da semifinal vai ser entre Marambaia e Nosso Lar, o clássico lá da região sul de Ponta Porã, né? O clássico do sul vai definir um dos finalistas, e o outro vai ser entre o Tereré e o Los Magos Seniors, né? A primeira partida está marcada para as 9 horas. E vamos falar de eliminatórias. O Brasil ontem teve a estreia do Carlo Ancelotti, não jogou bem, mas não perdeu. O Equador continua na segunda colocação e o Brasil cai para a quarta colocação. Eu acredito que não vai ter mais alterações aí nessa classificação. A Argentina, mais do que classificada. Depois, Equador, Paraguai, Brasil, Uruguai e Colômbia, para mim, não perdem mais a vaga, né? Talvez alguém aí que perder as 3 consecutivas aí que vierem aí, possa perder a vaga direta e de repente pegar uma repescagem, mas eu não acredito. Acredito que a Venezuela, que hoje é a 7ª colocada, né, e joga contra a Bolívia num confronto direto, é a 7ª colocada, está na vaga da repescagem, com a Bolívia na 8ª colocação com 1 ponto a menos, com 14. O Peru empatou hoje e esse resultado foi muito ruim para a seleção peruana, né? E o Chile perdeu ontem para a Argentina e está com 10 pontos. Para mim, estão classificados Argentina, Equador, Paraguai, Brasil, Uruguai e Colômbia. E a Venezuela vai definir essa última vaga aí com a Bolívia, né? Com a Bolívia. Para mim, a Bolívia vai ter confrontos, na teoria, mais fáceis, né, do que a Venezuela. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Depois da rodada de ontem, que foi a 15ª, em que o Paraguai ganhou por 2-0, e para mim, estão dizendo aí que praticamente está classificado. Para mim está classificado, não tem praticamente. Claro, matematicamente ainda não, mas o Paraguai se classificou com a vitória em cima do Uruguai ontem por 2-0. Havia muito tempo que o Paraguai não conseguia derrotar a seleção uruguaia, venceu e confirmou a sua presença na Copa do Mundo aí. Equador e Brasil empataram em 0-0. Equador também garantiu a sua vaga aí no Mundial. E o Brasil, capengando ou não, também vai se classificar. O Chile foi derrotado pela seleção argentina por 1-0. A Argentina já estava classificada, está com 34 pontos, né, campeã do torneio, das eliminatórias. A Colômbia empatou hoje com o Peru em 0-0. A situação fica complicada para a seleção peruana. E tem um confronto direto entre Venezuela e Bolívia lá na Venezuela, né? Lá no Metropolitano, no Monumental de Maturim, né? Jogam Venezuela e Bolívia. E vamos à classificação para a gente falar dessas duas seleções. A Argentina tem 34 pontos, é a primeira colocada. O Equador, segundo, com 24, terceiro Paraguai 24, quarto Brasil 22, quinto Uruguai 21, sexto Colômbia 21, sétimo Venezuela 15. Oitava Bolívia 14, nono Peru 11 e décimo Chile com 10 pontos, né? Faltam 3 rodadas aí, né? E a próxima rodada já será na terça-feira. Os próximos jogos são na terça-feira às 16 horas no Municipal de El Alto. A Bolívia joga contra o Chile. Se a Bolívia ganha o jogo ou empata o jogo contra a Venezuela hoje, seria um bom resultado um empate. E pega o Chile, que teoricamente é mais fraco, né? E a Venezuela vai até Montevidéu pegar o Uruguai, né? Então a Bolívia joga contra o Chile às 16 horas, às 19 horas no Centenário o Uruguai joga contra a Venezuela, às 20 horas tem Argentina e Colômbia no Monumental de Nunes, na Neoquímica Arena em São Paulo. Estádio do Corinthians tem Brasil e Paraguai, confronto que
pode confirmar o Paraguai classificado, né? E o Peru, o Brasil também. Se o Brasil vencer, matematicamente já foi, né? E o Peru joga contra o Equador. A missão ficou difícil demais para a seleção peruana com o empate de hoje, contra a Colômbia, né? A situação ficou muito complicada. E aí depois nós teremos só no dia 4 de setembro, e no dia 4 de setembro e no dia 9, né? As últimas duas rodadas. O Uruguai joga contra o Peru na 17ª rodada, a Colômbia enfrenta a Bolívia, o Brasil enfrenta o Chile, o Paraguai joga contra o Equador e a Argentina enfrenta a Venezuela. Por isso que eu falo para você, na teoria, a Bolívia, se empatar o jogo, tem confrontos mais fracos, né? Vamos dizer assim, mais fáceis para tentar a classificação para a repescagem. O Peru joga contra o Paraguai na última rodada, a Venezuela enfrenta a Colômbia, lá na Venezuela, a Bolívia joga contra o Brasil, confronto difícil para a Bolívia. O Chile joga contra o Uruguai e o Equador enfrenta a Argentina. O Messi o Messi argentino, Messi e o colombiano Luiz Dias são os artilheiros dessas eliminatórias. Os dois têm 6 gols, né? 6 gols aí. E o Darwin Nunes, do Uruguai, e o Rafinha, do Brasil, estão com 5. Com 5 também está o Miguelito, da Bolívia, e o Ener Valencia, do Equador, né? São os artilheiros dessas eliminatórias. São essas as informações para quem vai no CTG domingo, né? Vamos aproveitar bastante a festa, né? Para quem vai na festa da Capela Divino Espírito Santo também, né, tem uma excelente festa, né? São duas festas que vão levar muita gente, né? Os convites, por exemplo, do CTG praticamente já acabaram, né? E a festa no Divino Espírito Santo também vai ser uma grande festa, né? Uma festa que é muito esperada pela comunidade lá da região sul do município e deve contar com muita gente também. 2 festas grandes para esse final de semana em Ponta Porã. E nós vamos desejar a você que tenha aí um grande final de semana. Se houver alguma informação extraordinária, alguma informação urgente, nós estaremos, claro, passando aqui de forma extraordinária. Mas se nós não tivermos nada de relevante, nós voltaremos na segunda-feira. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira.